Uma empresa de consultoria em Futebol Analytics. A gente ajuda a dar o head start ali no departamento de Analytics, num clube de futebol. E eu também sou pesquisador aqui no Salab. E se a UFMG deixar, eu formo no final do ano. Vamos ver se ela vai deixar ou não. Meu nome é Thiago, eu sou aqui do DCC, eu formei tem muito tempo já. E eu sou um dos fundadores aqui do Salab. E hoje eu trabalho no OpenMind, que é uma fundação, era um projeto open source, e agora é uma fundação lá nos Estados Unidos. A gente trabalha com um tanto de governo americano, do Reino Unido, com Reddit, Google, Microsoft também, dando um framework para o pessoal fazer AI com private data. E eu sou engenheiro de software, e eu fiz mestrado há muito tempo lá em Uppsala, e há pouco tempo eu fiz outra tese de mestrado, onde eu trabalhei com a Ajax simulando futebol. E agora você vai tocar. Agora eu vou tocar aqui, vou assumir, vou tentar fazer vocês não dormirem durante a palestra. Então, primeiro começar com a origem do nome da nossa biblioteca. O gandula, que é a palavra que a gente usa aqui no português brasileiro, ele pega a bola, manda para os jogadores fazem a jogada. O nosso gandula aqui do Salab, o que a gente faz é, a gente pega os dados, manda para os cientistas de dados, e aí vocês fazem as análises, os modelos, fazem a festa com o nosso gandula. E aí, resumindo, ele é um pacote Python, e aí ele vai consumir os dados da PFFFC, que é a nossa parceira provedora de dados do Lab, que usa uma lógica de GraphQL para entregar os dados, e aí o que a gente faz é enriquecer esses dados, através da tipagem deles, da combinação deles com de Event Data e de Tracking Data, e também a gente fornece algumas ferramentas de visualização para ficar mais fácil para os cientistas de dados aqui do Lab trabalharem mais rápido. E agora já está disponível, desde terça-feira você pode dar pip install Gandula e você vai ter acesso ao Gandula. Estamos na versão aí 0.1.1, ou seja, se vocês acharem bug, ainda está aceitável, depois da 1.0, que vocês podem cobrar a gente, tá bom? Agora falando um pouco sobre por que a gente criou o Gandula, né, TCP. Tipo assim, a PFF já entrega uma biblioteca de Python para a gente consumir os dados, mas ela entrega isso para a gente dentro de um data frame, então dentro de uma tabela, mas a lógica dos dados deles é uma lógica NoSQL, ou seja, é um monte de dicionário. E aí, se você coloca isso dentro de uma tabela, você vai ter uma coluna com dicionário dentro de dicionário dentro de dicionário. Então, a gente queria evitar isso, queria usar ao máximo os dados e enriquecer eles através do nosso código. Além disso, o dado da PFF é muito detalhado. A gente está com o Bruno aqui, que é especialista nisso, em fazer anotação de Event Data. Só que eles colocam isso de uma forma resumida dentro dos dados. Então, eu trouxe o exemplo aqui do tipo de drible, e aí o tipo de drible, eles têm 5 tipos diferentes, e eles têm a descrição. Só que quando a gente chega na API, a gente só vai pegar o valor do enum. Então, o B vai ser between two defenders, por exemplo. Mas isso, para a gente que está lidando com os dados, a gente ia ter que ir e voltar toda hora na documentação para entender o que cada uma dessas letrinhas significa para cada um dos tipos de evento que eles têm. E a última motivação é que não há coordenada XY nos eventos, eles são explorados via o tracking pela PFF, então a gente tinha que fazer essa otimização. Então, resumindo, a gente era preguiçoso de ir e voltar na documentação toda hora. A gente precisava do X e do Y, então a gente viu a necessidade e também uma forma de enriquecer cada vez os dados, combinando o Track Data e o Event Data, e também a gente queria ter uma facilidade no consumo, na extração, na visualização, acelerar o processo mesmo de pesquisa aqui no laboratório. Então é assim que você faz, você só faz o import Gandula, e quando você pede para o Gandula, ele já fala o que ele pode fazer. Então ele pode validar a sua chave da API, pode ver quais são as competições disponíveis, pedir os eventos, você pode pedir os frames,
os frames enriquecidos, que o TCP vai explicar já já, e também o Gandula View e o Animate, que também vai ser explicado, mas facilita o nosso workflow. Bem, então, como é que a gente faz para consumir esses dados? É uma forma bem simples. A gente, basicamente, vai fazer gandula.getMatchEvents e você coloca o ID. Então, ficou uma forma muito mais fácil para a gente, ao invés de fazer uma query de GraphQL toda vez. E aí você pode ter isso de duas formas. Se você tem uma chave de API através da PFF, você pode só mandar o ID, mas se você tem os dados em formato JSON, você pode colocar qual é o caminho até esse dado. O tracking ele vem sempre via JSON, então via JSON você basicamente passa o caminho e passa qual que é o ID, e você tem acesso ao tracking completo, só fazendo get frames. E se você quer os dados combinados, a forma enriquecida que a gente trata, tanto o evento quanto os frames, você vai fazer a mesma coisa. Então, você pode passar o caminho dos eventos, o caminho até os dados de tracking e o match ID, e só com essa linha de código você já tem acesso aos dados através do Gandula. Agora, indo para um lado um pouquinho mais técnico, a gente queria fazer as queries o mais conciso possível para ter um entendimento e também ter a manipulação maior dos dados. Então, a gente tem essa lógica na computação de dividir para conquistar, e foi o que a gente usou aqui. E como isso funciona é assim, isso aqui é uma query em GraphQL, e o que a gente está querendo aqui é o evento de passe de certo ID. E aí a gente define um fragmento que é o evento de passe. E aí esse fragmento é enorme. Vocês podem ver aí que realmente o dado da PFF é muito detalhado. E você tem acesso à altura da bola, qual foi o jogador que bloqueou, qual foi o ponto que foi bloqueada essa bola. Realmente é muito dado. E se a gente fosse pedir toda vez que tem um jogador bloqueando quais são os dados dele, essa query ia ficar muito grande. Então, de novo, a gente divide em um fragmento. Passa aí, por favor. Passou. E aí, por exemplo, a gente pode definir o fragmento sendo simplesmente o ID do jogador para poder ir mais rápido, se a gente já tem as informações do jogador. Ou a gente pode pedir o fragmento completo do jogador, que aí vai dar o ID, o nome dele, de onde ele é, e aí, detalhe aqui, de onde ele é também é um fragmento, e a partir disso a gente vai dividindo até chegar no nível que a gente quer dos dados. Outra parte que a gente tem é a tipagem dos dados, que nem eu falei, realmente fica muito difícil ficar indo e voltando na documentação, então a gente tipou tudo em Python, deixou de uma forma que para o programador é muito confortável. Então, se eu quero acessar os jogadores que estão jogando fora de casa, eu vou ter uma lista de jogadores. E aí a gente passa para a definição de que são os jogadores. E aí, se a gente for explorar, isso vem com o autocomplete, né? É uma facilidade que todo programador gosta, que é sempre ter o autocomplete ali. Então, se eu dou vou selecionar o primeiro jogador e faço o ponto, o meu Python já fala aqui quais são os atributos do jogador. Então, tem qual que é a visibilidade dele e quais são as coordenadas x, y, por exemplo. E aí, finalmente, a parte daquelas siglas que a gente tinha que solucionar, a gente deixa isso tudo tipado em Python também. Então, o evento que era OTB, que eu não ia saber de jeito nenhum o que é isso, sem olhar na documentação, está descrito no Python, que é on the ball. E isso vale para todos os tipos que são enumerados com siglas ali dentro da lógica da PFF. Agora eu vou passar para o TCP aí e continuar. Então, a gente tem dois tipos de dados, né? O de event e de tracking que a gente recebe da PFF. E um completa o outro, né? Então, a gente tinha que bolar um jeito de combinar esses dois dados. Então, quando você tem um dado de evento, você sabe, esse cara daqui, que vai fazer um passe, por exemplo, aí você tem aqueles qualificadores do passe, né, que está detalhando mais, e o quem, quando.
quem que é o cara, momento do jogo, para onde que foi a bola, né? Só que quando você trabalha com os frames, geralmente você tem uma configuração assim. Você tem a posição de todo mundo, a bola. Normalmente você vai achar aí, tipo, ó, tem um passe nesse frame aqui, só que você não tem os detalhes, né? Então toda aquela informação que está no evento de qualificação para detalhar o passe que foi executado, perdeu. Então a gente tem que arrumar um jeito de combinar os dois, né? Então, por exemplo, a gente pega um frame e aí começa, a gente bolou um jeito de expressar as informações que estão nos dois de um jeito só, quase que fazendo um merge, mas não é exatamente um merge dos dados. Mas, por exemplo, a gente pega aquelas informações do passe e os qualificadores dele, né? Aí a gente vai saber, por exemplo, quem é que fez a ação, e aí o frame deixa a gente tirar ainda mais outras informações disso. Então, a PFF, por exemplo, ela passa os jogadores que fizeram pressão, por exemplo, mas a gente também tem outro jeito de qualificar o que é uma pressão, ou a gente quer saber os defensores que estavam ali, sei lá, um raio de 7 metros do cara que está fazendo o passe. A gente começa a tirar essas informações do frame, né? Aí, por exemplo, no evento a gente vai saber quem é que vai receber o passe, só que eu não sei em qual situação, vendo o evento, que esse cara ia receber. Ele está sob pressão, para onde que esse cara está correndo e tal, e o frame vai deixar a gente tirar essa informação também. Então, combinando isso, começa a combinar isso tudo, o frame deixa a gente pegar os dados físicos, então, a velocidade que o cara está, para onde que ele está movimentando, qual a aceleração que ele tem, os frames deixam a gente pegar um valor aí e tirar, não é tão confiável não, mas é alguma coisa, né? Então, essas setinhas aí estão representando para onde que os caras estão indo aqui, por exemplo. E aí você junta isso tudo e a gente acaba com um dado final que é muito mais rico do que o evento, do que o frame. E do jeito que a gente fez, a gente tira um tanto de feature nova dos frames, baseado também no evento que está acontecendo, e acaba pegando o dado da PFF e dando uma enriquecida boa nele. Bora, trem. Ixi, passei demais. O Gandula também, ele dá a visualização dos frames que a gente está trabalhando. Então, você acaba fazendo isso muito, né? Você vai ver se, por exemplo, é um frame de passe mesmo, tá? Isso aqui está certo, na hora que você faz algum tipo de filtragem. E aí a gente tem 2 métodos lá, tem o view, que é dar o frame só, e tem o animate, que é uma versão mais feia, tá? Mas ele gera uma gifzinha para a gente. Então, é mais tranquilo para, por exemplo, compartilhar coisas assim. E aí o Gandula já entrega isso. A gente tem um tanto de filtragem também dos tipos de evento, né? Então, por exemplo, me dá todos os frames que tem chute, me dá todos os frames que tem passe. Você pode fazer isso para um jogo, você pode fazer isso para uma temporada inteira. E eles deixam a gente filtrar isso, mesmo quando a gente não tem um banco, né? Então, às vezes vai rodar alguma coisa no notebook, dado novo e tal, e você está fora da federal. Ou senão a gente não tem nenhum banco de dados para trabalhar. Aí o Gandula serve como esse mini banco que deixa a gente trabalhar com os dados. E assim, o Gandula tem esse lado mais acadêmico também. O intuito dele é servir para o laboratório e as coisas que a gente está fazendo. E muitos dos modelos, né, que o pessoal trabalha e tem nos projetos e tem de pesquisa, expected goals, expected threat, pitch control e tal, não tem porquê. Toda vez que alguém vai começar um trabalho, ou vai fazer uma matéria, por exemplo, fazer isso do zero, né? Então, o Gandula, o que a gente está querendo fazer, e está fazendo, é não inventar a roda. Então, ele já fornece um tanto de métrica e um tanto de visualização que a gente acaba usando em praticamente todo projeto que vai fazer. Então, por exemplo, pitch control, você passa o frame ou os frames que você quer, ele vai calcular
e já gera para você, por exemplo, um videozinho, um gifzinho, ou a visualização do frame. A gente estava olhando, né? No começo a gente tinha esse intuito de acoplar com o Clopy ou com o Speddle, e é uma coisa que a gente não decidiu ainda se vai fazer ou não, mas é uma intenção nossa. E a gente está crescendo a biblioteca, o plano é para a próxima iteração do curso, a gente já ter aí uns 8, 10 modelos já dentro do Gandula, para vocês, não só vocês vão ter que implementar, mas tipo, servir como referência também. Talvez melhorar os trabalhos, né? É tirar o dado de ser um problema, apesar de você vai estudar ele na matéria, mas às vezes você tem que ter a malícia ali de trabalhar com eles, e a gente quer tirar um pouco disso para melhorar a qualidade de trabalho que é feito na disciplina também. E aí o CEDAF do ano que vem, o que a gente quer fazer é fazer ele todo com Gandula. Então, todas as visualizações, todos os modelos que estão lá, o Gandula servir como referência para a matéria. Na terça-feira, a gente teve os primeiros usuários usando Gandula, que foi através do workshop da competição. A gente ensinou a fazer o XG, então um modelo muito básico, através do Gandula. E aí a gente usou a otimização que o TCP descreveu aí, só que para os dados de chute. Então a gente tinha o evento e o frame de chute combinados. E aí a gente fez uma competiçãozinha para ver quem tinha o melhor XG, só que antes eu queria saber quem aqui na sala que participou lá, para a gente dar uma mapeada. Levanta a mão aí. Pode levantar mais alto, gente. Boa. Então agora a gente vai anunciar o vencedor da competição. Pode passar aí, por favor. Que foi o Luiz Eduardo Las Casas. Ele está aí? Salve de palmas, por favor. Então, o nosso intuito agora é, para o próximo FAME, melhorar esse workshop. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que o Gandula tenha ajudado vocês, aí, os primeiros usuários, a lidar com o dado. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Teve uma pergunta aqui, que foi quantas pessoas estiveram envolvidas no processo de desenvolvimento do Gandula? Tudo foi feito dentro do laboratório? Então, foram 5 ou 6, né? Desde o começo. O Hugo fez um pouquinho, a Luísa fez um pouquinho, o Léo também. E aí a gente pegou, né, Furbino, para dar um chute nele. Oi? A Ana e o Bernardo, que são alunos da graduação, e teve mais um, esse Pedro, né? Pedro Rauch, acho, e o João Lucas, foram as 6 pessoas, e a gente desenvolveu ele todo dentro do laboratório, enquanto estava tendo o CEDAF, o último CEDAF. Então, a gente também pegou um pouquinho mais de informação ali para o próximo CEDAF, a gente conseguir colocar o Gandula para dar um suporte para o curso. Então, tem, peraí. Estou pedindo aqui para dar uma breve explicada, imagino para quem não esteve no workshop, sobre como foi a competição e tal. A competição do workshop foi o seguinte, gente. O primeiro dia, durante a manhã, a gente só explicou o que era XG, como fazer uma regressão logística. E na segunda parte, com esse conhecimento, a gente deixou um notebook baseline ali com um XG baseado só em distância. E aí o pessoal que estava participando lá teve que pegar e melhorar isso entre terça-feira à tarde e hoje de manhã. Os dados da PFFC estarão disponíveis para utilização no Gandula, ou pelo menos parte dos dados? Sim, porque a PFFC,
vai liberar um dataset da Copa do Mundo, então vai dar para trabalhar com ele. Mas a gente tem aqui, a PFF fornece dados para o laboratório, né? E a gente tem muito mais dados que só a Copa do Mundo, inclusive de tracking do Brasileirão. Acho que tem pouca gente que tem acesso a isso e a PFF entrega para a gente. Mas esses dados vão ficar privados. Por isso que a gente tem a validação de chave da API, porque o pessoal que fez essa matéria esse mês passado sabe, tem que assinar um NDA para ter acesso aos dados. E vai continuar assim, né? A menos que a PFF comece a liberar mais datasets, pode ser uma realidade. Aí vai dar para usar o Gandula para as outras coisas. Mas, assim, eu acho que existe uma possibilidade também da gente dar suporte para outro tipo de provedor, dependendo do trabalho que se a gente tiver a necessidade aqui, né? Exatamente. Então, é isso. Tem mais pergunta aí, Luca? Fechou? Muito obrigado, viu, gente? Valeu.